Caríssimos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, nosso Senhor, celebramos nesta liturgia, assim podíamos dizer, a festa das chaves. E o Evangelho diz assim: o que for ligado no céu será ligado também na terra. E o que desligardes na terra será desligado no céu. A escolha do apóstolo Pedro, por uma inspiração divina, foi justamente que ele reconheceu o senhorio de Jesus. E a partir dali foi instituído o caminho da salvação, que é a Igreja. A Igreja una, santa, católica e apostólica. Quem sabe vamos pensar, refletir um tanto sobre a simbologia do poder das chaves. Na primeira leitura do profeta Isaías, nós bem observamos que quem tem o poder das chaves não é para ter uma vida boa, não é para ser um mordomo de palácios, não é para ter um poder sobre a cidade. Seria assim até um mordomo, aquele de vida fácil. Mas vejam, a este cabe admitir ou recusar as pessoas diante do rei, como também a responsabilidade de hospedagem. Daí ele ser chamado o pai dos habitantes de Jerusalém. É ele quem dirige, o rei, quem tem as chaves, é que dirige a casa. E vejam, na primeira leitura ainda, do meio do povo, o Senhor chama pessoas simples e humildes, como ele assim, e ao mesmo tempo o encarrega para uma missão especial. Esse que foi chamado por Deus justamente foi para ajudar o povo de Deus a entender os sinais dos tempos. E aqui fica muito claro que a partir da leitura, o poder é um serviço colocado para a comunidade. Quem exerce o poder, ele deverá fazê-lo com solicitude, com cuidado, com bondade e compreensão, com tolerância e também com misericórdia. E muito com firmeza, assim como um pai conduz e orienta os seus filhos. Aqui está o poder que a igreja apresenta para nós. Não de vida folgada fácil. Não de se sobrepor acima dos outros. Mas aquelas palavras que eu disse. Humildade, simplicidade, acolher e assim por diante. Então, nessa perspectiva, o serviço da autoridade não é uma questão de poder, mas é uma questão de amor. Será indispensável considerar que alguém pode desempenhar com êxito cargos de responsabilidade
se ele não for guiado por amor e com amor. Vejam, mais adiante, Jesus, num dos evangelhos, vai dizer: toda autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra. Mas qual foi a autoridade de Jesus? A salvação, a libertação. E ele acolheu a todos aqueles que vinham ao seu encontro. Então, muitas vezes a gente se coloca, até mesmo na comunidade, porque eu sou o coordenador, tem que ser como eu quero. Aquele que tem o poder, ele não é aquele que manda, mas aquele que orienta, aquele que conduz, aquele que compreende e assim por diante. Guiado por amor. E nessa mesma lógica é que o cristão ele deve exigir no seu exercício de poder, seja poder no âmbito civil, seja no âmbito comunitário, ele deve agir sempre com cautela, com todo cuidado, para não ferir a ninguém. Então a palavra de Deus que é proposta para nós no dia de hoje, ela tem um sentido contrário, onde diz que o exercício do poder só faz sentido quando está a serviço do bem comunitário. E o exercício de um cargo público, ele supõe precisamente a secularização dos interesses pessoais, mas sim deve ser dos interesses do bem comum. Do bem comum, onde todos têm vez e podem ter voz. E o evangelho de hoje, se vocês se lembram, é o evangelho que nós ouvimos, vivenciamos há pouco tempo atrás na festa de São Pedro e de São Paulo, mas que é inserido hoje pelo evangelista Mateus. E o evangelho coloca o quadro deste relato dentro da conotação dos atores do Antigo Testamento. Vejam, ele fala em João Batista, o precursor, fala em Elias, fala em Jeremias e outros profetas. Mas o evangelista quer dizer para nós que Jesus Cristo, ele está acima, ou seja, o maior de todos os profetas, que associou a sua morte na cruz. E todos os grandes precursores do Antigo Testamento, Jesus é o profeta. Ele é o divino, ele é o Salvador. Aquele que liga e desliga, aquele que abre e dá acesso à salvação. Esse é o Jesus Cristo, o grande profeta. E uma salvação fundamentada em Cristo é a garantia da nossa vida definitiva. E esta salvação fundamentada também em Cefas, Pedro, na igreja, na catolicidade de Roma, ela é anunciada como uma nova era. Não mais o poder de César Augusto, mas para significar a catolicidade, ou seja, que a universidade da salvação é para todos os povos, para todos os crentes e não crentes, que a salvação está destinada para os judeus e para os gentios. Não há classe de pessoas, mas sim, a salvação é para todos.
A igreja peregrina na esperança. Ela denuncia toda injustiça e desesperança. Ela apresenta Cristo como corpo místico da igreja, fundada sobre a rocha, que tem as suas virtudes, a igreja tem as suas alegrias, tem as suas temperanças, a igreja tem as suas páginas de fé, como também de sombras, na história de uma instituição divina. E esta instituição divina composta por homens e mulheres, pecadores. São Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Daí a conotação de que Deus, ele deposita na criatura humana uma confiança. E ao mesmo tempo esse Deus convida-nos a sermos parceiros da história da salvação. Todos nós construímos como cristãos a história da salvação no mundo. E este mesmo evangelho apresenta para nós aquela pergunta provocante: quem é Jesus? O que é que nós, homens, dizemos de Jesus? Vejam, muito dos nossos conterrâneos, dos nossos passado, veem Jesus um homem bom, generoso, atento ao sofrimento dos outros. Eles veem que Jesus que sonhou com um mundo diferente. Outros ainda veem Jesus um admirável mestre de moral, que tinha uma proposta de vida interessante, mas que não conseguiu impor os seus valores. Outros dizem, veem em Jesus um admirável condutor de massas, que acendeu a esperança nos corações das multidões, mas que passou a moda quando as multidões deixaram de se interessar pelo seu fenômeno. Outros ainda, eles veem em Jesus um revolucionário, um ingênuo, um inconsequente, preocupado em construir uma sociedade mais justa e mais livre. Eles veem que Jesus procurou promover os pobres e os marginais, mas que foi eliminado pelos poderosos, preocupados em manter o seu status quo. Então, estas visões, elas apresentam Jesus como um homem, embora um homem excepcional, que marcou a história e deixou como recordação para nós a cruz da salvação. E para os discípulos, Jesus foi bem mais do que um homem. Ele é o Messias, o Filho de Deus. Amados irmãos, defini-lo desta forma significa reconhecer em Jesus o Deus que o Pai enviou ao mundo com uma proposta de salvação, com a proposta de vida plena, destinada a todos os homens. A proposta que ele apresentou não é apenas uma proposta de um homem bom, de um homem generoso, que podemos admirar de longe, ou aquele que nós podemos aceitar ou não. Não é apenas uma proposta qualquer, mas é a proposta de Deus. E essa proposta é destinada a tornar cada homem ou cada mulher uma nova pessoa, trazer uma nova vida, capaz de caminhar ao encontro de Deus e de chegar à vida plena da felicidade sem fim. E Jesus vai perguntar, e vós? Quem dizeis que eu sou? Uma pergunta que deve de forma constante ecoar
nos nossos ouvidos, como também no nosso coração. Uma pergunta que deve se repetir. Responder a esta questão não significa relembrar a nossa catequese, não significa buscar tratados teológicos, mas dar uma resposta a essa pergunta é interrogar o nosso coração e tentar perceber qual é o lugar que Cristo ocupa na nossa vida. Responder a essa questão obriga-nos a pensar no significado que Cristo tem na nossa vida, na atenção que nós damos às suas propostas, na importância que os seus valores assumem nas nossas opções. Quem sabe no esforço que nós devemos fazer para poder segui-lo. Quem é Jesus Cristo para mim? Quem é Jesus Cristo para você hoje? Então, hoje é um dia para a gente refletir sobre a necessidade de assumirmos o nosso batismo. Saindo da vida sacramental e encarnando o compromisso pastoral para que possamos caminhar para a vivência, para a nova evangelização, como chamam os santos padres, convidando a todos a lançar as redes para as águas mais profundas. Amados irmãos, a igreja não é um lugar somente para atos sociais, quero dizer, para compromissos sacramentais como casamentos, batizados, exéquias. Mas a igreja ela é caminho ordinário de salvação. A igreja é compromisso comunitário, é modelo de partilha, modelo de acolhida e meio de salvação. A igreja é o caminho que une o céu e a terra. A igreja é aquela que nos coloca na palma das mãos de Deus. Veja, a igreja, ela nos faz sentir essa mão de Deus, nos abraçar, nos guiar. Por isso a igreja ela é toda ministerial. Por isso o padre, ele anima. E o leigo, ele assume a sua missão, que é tornar Jesus mais conhecido, mais seguido, mais amado, mais vivenciado dentro da grande missão inspirada pelo Espírito Santo a cada um de nós. Por isso eu digo, é hora de a gente assumir mais o nosso batismo. Muito bem dizer eu sou batizado, mas como eu vivo esse batizado? Então, dentro da barca fundada sobre Pedro, encontram-se todos e tudo aquilo que faz parte da vida eclesial, que são os carismas. Ela age sob a luz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que governa, é aquele que guia a igreja. O Espírito Santo é aquele que empolga o povo de Deus na construção da salvação, no meio em que nós vivemos e peregrinamos rumo a Deus. Por isso, amados irmãos, podemos ter a certeza de que Jesus não é um líder militar, mas é o Salvador da humanidade. Por seus pecados morre na cruz. Por isso a igreja, diante dos seus ministérios, seus carismas, que devem ser desenvolvidos com extrema humildade, como serviço eclesial,
em benefício do reino de Deus e da construção da Jerusalém Celeste. Porque, como diz São Paulo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, preciso deixá-lo agir, me guiar, me transformar num novo ser. E nesta unidade da igreja nós temos o Santo Padre. Nele converge a unidade, mesmo diante das pluralidades, diante dos ministérios, carismas, mas é o mesmo Deus que age em tudo e em todos. Quarto domingo de agosto do mês vocacional, celebra-se o dia do catequista e o dia do leigo, todos nós. E todos nós temos a vocação. Aprenda, quem sabe, governar a sua vida com dignidade, para depois poderes com dignidade agir sobre a pessoa do próximo. Quem sabe fique com a pergunta e se pergunte, quem sabe nesse final de semana, afinal, quem é Jesus para mim?